Então, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos um pouco, né, da revelação, da quinta revelação de época, que é o livro de Urântia. Semana passada nós fizemos uma primeira parte sobre os filhos materiais de Deus, né, mais conhecido como os Adãos e as Evas. E hoje nós iremos continuar com a segunda parte para encerrar, né, essa mini palestra, onde iremos falar um pouco da falha adâmica, né? A falha do nosso Adão e da nossa Eva. A próxima tela apareceu? Sim. Ok. Então, a falha adâmica. Semana passada nós vemos mais um pouco sobre como era a constituição desses seres, né, dos filhos materiais. Falamos um pouco da preparação da vinda deles para o planeta. Falamos também da chegada dele no planeta, né, da inspeção de Adão pelo jardim, um pouco do primeiro jardim, né? E agora nós vamos adentrar um pouco sobre essa parte da falha adâmica e do segundo jardim e do que deu depois disso, né? Então, o progresso em Urântia. Depois de mais de 100 anos de esforços em Urântia, Adão não podia constatar senão pouquíssimo progresso fora do jardim. O mundo, em geral, não parecia estar melhorando o suficiente. A realização do aperfeiçoamento racial parecia estar muito distante. Assim, a situação parecia desesperadora, a ponto de requerer algum remédio que não constava nos planos originais. Pelo menos era isso o que passava com frequência pela mente de Adão. E foi isso que muitas vezes ele disse a Eva. Adão e sua companheira eram leais, mas encontravam-se isolados dos seus semelhantes e estavam muito aflitos, né, com a má situação do mundo. Então, o casal pegou um planeta complicado, né, super confuso, entregue à rebelião, né, planetária, e quando eles chegaram, viram toda a situação pior do que foram informados lá em cima, quando eles estavam se preparando para descer, né, a esse mundo, ao nosso mundo Urântia. Então, após esses 100 anos já de esforços, não estavam vendo nenhum progresso, né? Eles estavam ficando ansiosos, porque não estava saindo conforme eles estavam ali, né, se esforçando, e isso estava trazendo angústias, né, na mente de Adão e também da sua companheira, porque o que eles mais queriam mesmo era que esse aperfeiçoamento, né, dessas raças engatasse, né, fosse um pouco mais rápida para que eles saíssem daquela situação que eles estavam já encontrando no planeta, né? E realmente não era fácil mesmo, né? Não foi fácil para eles. Caligástia ainda era, né, o príncipe planetário titular de Urântia, apesar de ser um filho desviado, mas ainda era uma autoridade elevada no universo local, porque ainda ele não tinha sido deposto, né? Só seria deposto depois, no caso, na época que Cristo Micael, ou seja, Jesus de Nazaré, fez a sua outorga, né? Então, com a chegada de Jesus na sua outorga aqui no planeta, ali mais ou menos no batismo dele ali, naquela época, foi que ele destronou o príncipe, né? Mas até então, ali Adão e Eva, ele ainda era oficialmente, né, o príncipe do planeta. Caligasta fazia visitas frequentes ao Jardim do Éden e manteve várias conversas com Adão e Eva, mas eles mostravam-se intransigentes diante de todas as suas sugestões de ajustes e tentativas de atalhos. Então, Caligasta queria implantar
o plano deles lá com Adão e Eva no jardim, né? O plano de avanço da progressão humana fora dos planos originais. Mas como eles já tinham sido avisados, né? Então eles estavam sempre dizendo não para as tentativas do príncipe. Finalmente, o Caligacha desiste de persuadir Adão, né? E decidiu tentar um ardiloso ataque agora contra Eva, né? Ele não conseguiu, não teve chance com Adão, e assim foram urdidos, né, os planos para que a mãe da raça violeta caísse na cilada dele. A tentação de Eva. Gente, qualquer coisa pode interromper, pode perguntar, viu? Serapatátia era o líder da Confederação Ocidental das Tribos Noditas. E pouco depois de assumir a liderança, ele anunciou a sua intenção de estabelecer uma associação com o trabalho de Adão e Eva no jardim. Depois que o Serapatátia recebe a liderança, né, do seu pai, né, ele assume o lugar do pai dele, e ele já conhecia o trabalho do jardim, e ele se interessou, né? Então ele estabeleceu uma associação direta com Adão e Eva para ajudar, né, no avanço do aperfeiçoamento das raças. Então, ele tinha uma boa intenção nisso. Um dia, durante uma conversa com Eva, ocorreu a Serapatátia que seria de muita ajuda enquanto esperavam pelo recrutamento de um grande número da raça violeta, se algo pudesse ser feito nesse meio tempo para o aprimoramento imediato das tribos necessitadas que permaneciam à espera. Então, ele viu que o plano era bom, o projeto era bom, né? Mas estava ali ansioso, né? E aí teve essa conversa com Eva de um possível adiantamento aí do processo. Serapatátia sustentava que, se os noditas, como a raça de maior progresso e grau de cooperação, pudessem ter um líder nascido deles, mas com origem parcial de sangue violeta, iria isso se constituir um vínculo poderoso que uniria esses povos mais estreitamente. Por mais de 5 anos, esses planos amadureceram secretamente entre Serapatátia e Eva, né? Afinal, desenvolveram-se até o ponto em que Eva consentiu em ter um encontro secreto com Cano, a mente mais brilhante e o mais ativo líder da colônia vizinha de noditas amistosos. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto de Serapatátia. Então, nessas conversas aí durante 5 anos que o Serapatátia tinha com Eva, né, de adiantar esse plano, de fazer uma mesclagem com alguns dos homens da tribo dos noditas, que eram as mais avançadas, os mais amistosos. E aí, possivelmente, ele falou sobre o Cano para Eva, sobre o desempenho daquele ser humano, né? E o Cano era um líder religioso, né? Então, bastante inteligente, desenvolvido, né? Ele tinha ele era descendente de alguns lá da época do príncipe, né? Lá em Dalamátia, naquela mescla lá de alguns humanos. Então, ele tinha uma mesclagem lá com aquele pessoal que foi para Dalamátia, né? E que recebeu lá, me parece que foi o plasma, né? E aí ele tinha uma certa vantagem, mais do que outros seres humanos da sua tribo. Era desenvolvido, né? Então, ele falou de Eva sobre esse homem, né? Que é o Cano, e fizeram um encontro entre os dois, né? Os 3 foram lá. É nada mais longe da intenção de Eva
do que fazer alguma coisa que prejudicasse os planos de Adão ou que colocasse em perigo o seu cargo de confiança planetária. Então, Eva jamais estava com intenção de trair o seu companheiro, ela jamais queria trazer nenhum prejuízo para Adão, para os seus cargos, né, como ali líderes, né, raciais do planeta, mas ela tinha as melhores intenções. Então, ela, em algum momento, ela consentiu que isso seria realmente bom, mesmo não estando dentro do plano original, mas que essa forcinha, entre aspas, ajudaria, sim, a adiantar essa demora da evolução humana, né, nesses 100 anos. Mas eu fico... Tá, a gente sabe, né? Tanto que ela foi sair do jardim, mas ela foi perdoada, assim, tudo, né? Depois, mas ela sabia que não era certo, né? Porque senão ela não teria feito escondido. Secretamente, isso. Né? Se ela tivesse... Ela sabia que alguma coisa errada ela estava fazendo, senão ela não ia fazer escondido. Eu não acho assim que ela... tudo bem, ela agiu com a melhor das intenções, mas, no fundo, ela sabia que ela estava fazendo uma coisa, né, que contrariava ali, que nem a confiança planetária, como diz ali. Eu acho verdade. que ela, no fundo, ela sabia que era errado. Mas é como você falou, né, Estela? A sedução dele é mais... quer dizer, convenceu ela de que mesmo errado ela estaria dando uma contribuição. Ela não raciocinou né, de estar fazendo uma coisa errada, vou fazer, não é? Eu acho que a sedução aí foi forte, né? Foi. E a gente não pode esquecer que era o ex-príncipe, ele não era mais um príncipe planetário, né? Mas eram seres, uns Lanonandecs, né? Exatamente. Coisa. Brilhantes, né? Então... 5 anos de sedução. Muito tempo, né? Agora, como é que ela aguentou ficar esses 5 anos guardando isso de Adão, né? A gente fica assim pensando, porque geralmente quando a gente, o casal, né, o marido e a mulher, sempre a gente está ali comentando alguma coisa, mesmo que seja uma coisa desagradável, a gente segura por um tempo, mas chega um momento que você vai ter que compartilhar, né? E aí ela fica esses 5 anos ali com essas conversas, né? Com Serapatátia, e a ponto até de fazer esse combinado, né, esse encontro lá com o Cano, né, com o ser humano Cano, da tribo de Nod, e ela consegue segurar isso, né, só depois do ocorrido mesmo que ela vai e abre o coração, mas já estava tudo feito, né, é um pouco complicado mesmo, né, a gente entender esse lado aí dela. Então, vamos lá. Conhecendo a tendência da mulher de buscar resultados imediatos, mais do que planejar com providência para atingir efeitos de um alcance mais longo, os Melquisedeques, antes de partirem, havia especialmente colocado Eva em guarda contra os perigos peculiares que ameaçavam a posição isolada deles aqui no planeta, né? E haviam-na advertido em especial para que nunca se afastasse do lado do seu companheiro. Ó, você vê aí que ela já estava, né, já pré-avisada, né? Olha, não deixe seu esposo, não fique distante dele por causa do perigo que está sempre iminente, né? Que é sempre iminente. Isto é, que não tentasse nenhum método pessoal ou secreto para fazer avançar os empreendimentos comuns. Então, os Melquisedeques, já conhecendo já a estrutura da Eva, ela tinha essa tendência, né, de buscar resultados imediatos, né? Então isso era perigoso. Então ele advertiu pessoalmente, né, que ela tomasse o cuidado, que não se afastasse de Adão e nem tampouco tentasse, né, nenhum método secreto ou de cunho pessoal. Ela já foi avisada. Então, como a Estela falou, que a gente não sabe por quê, porque ela já sabia que estava fazendo algo errado, né? Eva havia seguido essas instruções muito criteriosamente por mais de 100 anos,
e não lhe ocorreu que qualquer perigo pudesse estar vinculado às conversas crescentemente privadas e confidenciais que ela estava desfrutando com Sarapatátia. Então, eu entendo assim também nesse ponto aqui, né? Por ela já ter, por ela ter dado a atenção, né, ao aviso dos Melquisedeques, e ela conseguiu se permanecer atenta por mais de 100 anos, eu acho que aí ela ganhou um pouco de autoconfiança, e acho que ela não percebia nisso nenhum perigo, porque já tinha passado 100 anos, né, e não viu nada assim que assombrasse ou que causasse perigo, né? É o meu ponto de vista. Então, eu acho que houve aqui um pouco de autoconfiança dela aqui, né? De forma exagerada. É o meu entendimento, viu, gente? Todo o caso desenvolvia-se tão gradual e naturalmente que ela foi pega de desprevenida, de surpresa, por causa dessa confiança, né? Autoconfiança, no meu ponto de vista, viu? A reunião fatal ocorreu durante o crepúsculo de uma tarde de outono, não muito longe da casa de Adão, né? Da casa deles. Eva nunca antes havia visto o belo e entusiasmado Cano, e ele era um magnífico espécime, com a herança do físico superior e do intelecto destacado dos seus progenitores remotos do corpo dos assessores do príncipe. Foi como eu falei anteriormente, né, que ele tinha um diferencial, ele tinha um gene melhor, né, por causa dessa mistura que ele tinha com o pessoal lá, né, dos tempos remotos do príncipe. E, de fato, Cano, além de ser belo, né, ele também era inteligente e bom de lábia, né? Era um instrutor, era um líder, né? E aí vamos para a queda. A origem da frase pulada de cerca vem daí, eu acho, né? Sim. Será Entrou que pelo cerca ela cano mesmo? também. Entrou pelo Literalmente, né? cano também, aí, olha. Entrou pelo cano literalmente. Então vamos lá, a queda. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto de Serapatátia. Né? Fora do jardim, a poligamia era uma prática comum. Então, quando eu acho que o Serapatátia tinha as duas conversas, né? Conversava com Eva e também conversava com o Cano, né? E Cano confiou na boa intenção e nos bons objetivos propostos por Serapatátia, né? Então, ele achou interessante e que parecia que realmente ia dar certo. Então, ele confiou, acreditava, né? Na sinceridade, na retidão do Serapatátia, né? Desse líder do pessoal lá dos Noditas da Síria, né? Da região da Síria. E como era comum a poligamia, então para o Cano não tinha nenhum problema ele, vamos usar aqui o termo como o irmão usou aí, né? Pular a cerca, né? Entre aspas, porque não era comum ter esse relacionamento mais aberto, né? Então, influenciada pelos elogios, pelo entusiasmo e uma grande persuasão pessoal, né? Eva ali então consentiu em embarcar no empreendimento tão discutido em acrescentar ao seu próprio pequeno esquema de salvação do mundo, né, ao plano maior de alcance mais abrangente. Então, ela quis colocar aí um pouquinho de tempero, né, pessoal dela, dentro do plano divino. Quis ali, como diz o povo, colocar a colher no prato do outro, né? Já tinha um programa, já tinha um plano divino, e ela achou que precisava ali de mais uma pitadinha de sal, e assim aconteceu, né? Antes que ela compreendesse realmente o que acontecia, o passo fatal já fora dado. Ou seja, antes dela cair em si, que o que estava fazendo era uma cilada, era um risco, era um erro, era um mal,
já estava pronto, né? Já tinha feito o negócio. Estava feito, né? Então, a compreensão da falta. A vida celeste do planeta ficou em tumulto. E agora, pela primeira vez, depois de 5 anos, Adão ouviu toda a história do plano longamente alimentado para acelerar a elevação do mundo, operando simultaneamente em 2 direções, né? A consecução do plano divino, concomitantemente com a execução do plano de Sirapatâjala. Então, só depois do ocorrido, que o clima ali pesou, né? A atmosfera celestial ficou diferente, né? A vida no jardim, o ritmo do jardim teve uma mudança perceptível. Não sabemos que tipo de tumulto celestial, da vida celestial foi. Eu não entendo que tumulto foi esse, né? Na questão da vida celeste, mas eu creio que era a atmosfera, o clima, né? Desde a né? época, desculpa, Luciano, Sim. assim, tu falou do tumulto. Imagina que desde a época dos portadores da vida, né, veio todo aquele plano da evolução, as raças de cor, o príncipe, já estava previsto a vinda de Adão e Eva, né? Os próprios portadores da vida deixaram passar, né, aquela correção lá que tinha que ser feita lá para a gente não ter aquelas doenças de bactérias, confiando na vinda de Adão e Eva, né, na mistura do sangue violeta. E aí acontece tudo isso, eles devem ter ficado, né, sem saber fazer medo, deve ter sido, olha que tumulto, né, que causou. Sim, faz sentido. Modificou todos os planos, né, que tinha para... E aí Adão percebe, né? Não é para amadores. Para profissionais, né, irmão? Então o Adão aí, ele percebeu, né? Ele percebeu o clima ali mudar, e aí possivelmente ele procurou Eva, alguma coisa, né? E aí Eva abriu o jogo, né? O que aconteceu? E enquanto o filho e as filhas materiais, ou seja, Adão e Eva, comungavam assim no jardim sob a luz da lua, a voz do jardim reprovou-os pela desobediência, né? Aquela voz que na Bíblia é tida como a voz de Deus, né? Deus chegando e falando com eles e reprovando, mas era aí a voz seráfica, né, do jardim, a solônia. E aquela voz não era senão o próprio anúncio, né? Ou seja, a solônia, né? Ao paradênico de que eles haviam transgredido o pacto do jardim, que eles haviam desobedecido às instruções dos Melquisedeques e que eles haviam cometido uma falha na execução dos seus juramentos de fidelidade ao soberano do universo, né? Ao nosso Cristo Micael. Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal, né? Fazer a mesclagem lá, a mesclagem do plano humano com o plano divino. O bem é o cumprimento dos planos divinos. O pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. O mal é a falha na adaptação dos planos e o desajuste das técnicas, resultando na desarmonia do universo e na confusão planetária. Imagine só a bagaceira que ficou esse negócio, né? Então, a prática do bem e do mal, ou seja, como está escrito lá na Bíblia, né? O fruto do bem e do mal é isso, né? O bem é quando se cumpre, era para se cumprir ali o plano divino, mas o mal era quando era a falha na adaptação dos planos. Então, houve uma falha, houve uma má adaptação que não ia funcionar nunca com aquele plano original, né? Infelizmente, aconteceu isso.
As repercussões da falta. A desilusão de Eva foi verdadeiramente patética, ou seja, foi assim uma comoção emocional, né? Foi assim uma angústia, tipo um remorso, né? Então foi muito complicado a desilusão de Eva, né? Adão discerniu toda a conjuntura infeliz e, apesar do abatimento e do coração alquebrado, não manifestou senão piedade e compaixão pela sua companheira em erro, né? Ele sentiu também uma dor muito forte por ver ali a sua querida parceira e amada Eva entregando os pontos ali, né? Errando, falhando ali no projeto. No desespero da compreensão do fracasso, Adão, no dia seguinte, ao passo errado de Eva, procurou Laota, né, a brilhante mulher nodita que dirigia as escolas ocidentais do jardim, e com premeditação cometeu a mesma loucura de Eva, né? E aqui a gente pode até entender um pouco Adão, né? Porque ele não tinha intenção, ou ele não foi seduzido, né? Por Eva ou por outro ser para fazer a mesma coisa. Ele mesmo, por compaixão à sua esposa, né? Por se sentir também impotente diante da situação, ele achou melhor seguir o mesmo caminho de Eva para que ambos estivessem juntos no mesmo barco, mesmo ele sabendo que estava errado. Então, ele premeditou tudo isso, né? Solônia nos diz, né, o revelador, que a gente não entendesse mal, porque Adão não foi seduzido. Ele sabia exatamente o que fazia, deliberadamente. Ele escolheu compartilhar do destino de Eva, né? Por amor a Eva, ele preferiu cometer o mal, do mesmo mal que ela praticou. Agora me ocorreu uma coisa. Será Sim. que eles só transavam, já vou falar o termo, assim, para procriar? Ou toda vez que transavam via um filho? Porque a Eva foi uma vez com o Cano, ficou grávida. O Adão, uma vez com a Laota, engravidou. Né? Agora, sério, me ocorreu isso agora, assim. Será que o ato sexual para eles era só para procriar? Né? Parece que sim, né? Eu creio que entre o casal Adão e Eva não existia somente o sentimento, existia o sentimento de amor, de família, né? Mas eu acredito também que o ato sexual em si, né, deveria ter a conotação mesmo de procriação, possivelmente, eu também né? acho, porque, né, nos dois casos aí vieram filhos, assim, né? E o livro diz, né, a revelação diz que antes desse ocorrido aí, eles já tinham em média ali o quê? Uns 60 filhos, né? Adão e Eva já tinham uns 50 a 60 filhos já no jardim. Então parece que realmente o propósito, pelo menos inicial, né, é ter realmente filhos, procriar mesmo, multiplicar, né? Então acho que o foco aí do sexo em si mesmo parecia que era de procriação, né? Mas eu acredito que tinha um afeto ali entre eles, né? Você vê pela própria reação de Adão, né? A comoção dele, a piedade dele por Eva, né? Então, eu acho que tinha as duas partes, mas parece, viu, Estela, que realmente o sexo ali era para procriar mesmo. O que me ocorreu agora também. Assim. Vamos lá. Ainda nas repercussões, né? Ele amava a sua companheira com uma afeição supramortal. E o pensamento da possibilidade de uma vigília, né, solitária aqui nesse planeta, sem ela, era muito mais do que ele podia suportar. Porque Adão e Eva, né, são seres duais e são seres assim praticamente inseparáveis, porque eles são projetados para trabalharem juntos, eles são uma equipe, né, uma dupla. Então, ninguém sabe o que aconteceria de fato, né, se o Adão não fizesse
o mesmo mal, a gente não sabe, assim, não está claro o que aconteceria com a Eva em si, né? Se ela ia ser devolvida lá para Jerusalém, ninguém sabe o que ia acontecer. Então, ele imaginava ficar sozinho aqui, sem a companheira. Então, isso trazia uma certa angústia ali para ele, né? Uma ansiedade muito forte. Então, ele não queria ficar sem a Eva, né? Então, é um dos pontos que fez ele tomar essa atitude errada, né? De praticar o mal. Quando souberam o que acontecera a Eva, os habitantes, enfurecidos do jardim, ficaram furiosos e desgovernados, né? E declararam uma guerra ao assentamento nudita vizinho. Então, quando a notícia começou a se espalhar, que o pessoal do jardim, que já conhecia todo o projeto, já estava acompanhando todo o passo a passo ali, como seria, tudo, né? Ansiosos para que começasse também funcionar ali a mesclagem das raças, né? Dentro daquele projeto. Então, quando eles viram aquilo ali desmoronar, então ali subiu o fogo humano, né? Daqueles habitantes ali, e ficaram loucos mesmo, ficaram desgovernados e foram para cima do pessoal lá do jardim, né? É uma loucura. E saíram dos portões do jardim e precipitaram-se sobre aquele povo despreparado, destruindo-o. Olha, nem homem, mulher ou criança foram poupados. E claro, Icano, que é o pai de Caim, né, que seria o filho entre ele e Eva, ainda por nascer, né, também pereceu. Ou seja, antes do cara ver o filho nascer e ver o possível projeto que ele achava que era certo, né, ele já foi ali assassinado, juntamente com toda a sua tribo naquele dia, né? Um dia muito triste, os dois lados, né? Tanto para o lado celestial, né? Como também dos humanos que tinham aquela esperança de ver ali a raça humana progredindo, né? E ver ali o projeto de Deus através daqueles filhos, né? Dar certo. Quando compreendeu o que havia acontecido, o Serapatátia foi vencido pela consternação e ficou fora de si, de medo e de remorso. E no dia seguinte, afogou-se num grande rio. Ou seja, né, mais um aí que, coitado, que também o livro deixa bem claro que o Serapatátia tinha das melhores intenções, ele era sincero, ele abraçou o projeto, né? Mas por ele demonstrar todo aquele interesse de ajudar Adão, né? Ajudar Eva a aproximar as tribos mais distantes para vir para o jardim e fazer todo o projeto funcionar. Então ele se entregou de corpo e alma. E foi aí que o príncipe, o rebelde Caligástia, tirou proveito, né? Em algum momento ele começou a induzir o próprio Serapatátia até chegar esse momento que nós vimos atrás, né? Da falha mesmo, né? Então ele tinha todo bom coração para aquele projeto. Ele jamais imaginaria que estava entrando numa enrascada tão grande, né? E isso deixou ele assim fora de si, chegando ao ponto do suicídio, né? Infelizmente. Adão vagou em solidão durante 30 dias, ou seja, entrou em depressão, né? O negócio foi bravo mesmo, o peso foi pesado mesmo, né? Enquanto seus filhos consolavam sua mãe, que estava perturbada, né? Imagine a aflição de Eva, viu? Ao fim desse tempo, o bom senso voltou e Adão retornou para sua casa e começou a planejar o futuro, né? A partir dali, agora, o que iam fazer a partir dali. Já estava tudo feito, estava tudo errado ali naquele momento, e aí ele decidiu dar um novo rumo àquela situação, né? Então ele volta para casa, se estabelece ali e volta a conversar com sua esposa. E Eva deve ter sofrido maus bocados, né? Que esses 30 dias o Adão sem dar notícia, né? Eu acho que ela ficava imaginando ali que ele tinha também se suicidado, tinha, sei lá, alguma coisa, alguém tinha matado, sei lá o que ela pensava, né? Mas ela estava aflita, mas os seus filhos estavam ali para consolá-la, né? Olha, Caligasta tivera êxito na armadilha feita para Adão e Eva, mas não realizou o seu propósito de levá-los à rebelião aberta contra o governo do universo. Então, o propósito
também principal do príncipe Meir era acabar jogando eles na própria rebelião, né? Eles negarem o plano de Deus, negarem a administração do universo, assim como o príncipe negou, assim como o Lúcifer tinha feito, né? Então, não foi totalmente realizado o propósito dele, mas ele ficou contente que deu certo, né? Que eles quebraram o plano, né? Naquele momento. Eles haviam feito algo de mal. No entanto, eles, Adão e Eva, jamais foram culpados de desrespeito à verdade, nem de se alistarem conscientemente na rebelião contra o governo do Pai Universal e do Filho Criador. Adão e Eva fizeram uma falha, erraram, mas não abraçaram a rebelião, não foram contra Deus, não foram contra Jesus, né? Eles apenas falharam, tropeçaram. Adão e Eva caíram do seu elevado status de filiação para agora o de seres mortais. Eles perderam a conexão com a energia cósmica, agora iriam perder ali o acesso ao fruto da árvore da vida, e assim eles iam se degradar, iam realmente morrer, como qualquer ser humano morre, né? Então ele perde o posto de filhos materiais de Deus, de criação divina, e agora vai para o posto de seres mortais, né? Em evolução. Fracassaram na sua missão como governantes permanentes do planeta e contribuíram apenas parcialmente com a elevação racial, mas muito pouco com a elevação cultural, religiosa e espiritual. Então, o que teve de melhor um pouco foi essa parcial elevação, né, da raça humana, né, dessa elevação racial, mais do que a elevação cultural, religiosa e espiritual, que ficou mais confuso, né, depois dessa falha. Quando soube que os noditas estavam em marcha, Adão procurou o conselho dos Melquisedeques, mas eles se recusaram em dar qualquer orientação. Disseram apenas que eles fizessem o que achassem melhor, né? Mas que eles iam dar um apoio, né? Uma cooperação amistosa, né? Em tudo o que eles decidissem ali para resolver aquela situação do momento. Então, os Melquisedeques, eles estavam proibidos de dar alguma orientação, assim, faça isso, faça aquilo, vá por aqui. Agora estavam realmente totalmente nas mãos de Adão e Eva, né? Mas que eles iriam ajudar de alguma forma, né? Mas não ia dar nenhum projeto para eles, porque já tinha dado o projeto, a orientação correta, mas eles falharam. Adão e Eva sabiam que haviam fracassado. A presença dos administradores Melquisedeques evidenciava isso, né? Lembra que quando eles assumiram aqui, logo depois, parece que depois, não lembro quantos dias foram, mas eles voltaram, né? Os Melquisedeques voltaram lá para Jerusalém e deixaram aqui eles tomando conta. Mas depois do fracasso, eles voltaram para retomar novamente o governo, né? De forma temporária ali, de Urântia, né? Parece que depois de 70 dias depois da falha, eles voltaram, se eu não estiver enganado. Acho que deve estar por aqui nos slides. Então, durante uma noite inteira, Adão e Eva esteve em reunião com alguns dos 1.200 seguidores leais que propunham seguir o seu líder. E no dia seguinte, ao meio-dia, esses peregrinos saíram do Éden em busca de novos lares. Adão não tinha nenhum gosto pela guerra. Era um cara super pacífico, né? Não queria fazer isso, não tinha como, né? São seres elevados. Guerra para eles é uma ofensa. Sem fazer oposição, escolheu então deixar o primeiro jardim para os noditas, porque com essa guerra, né? Com certeza o negócio ia pegar, porque já estavam vindo em marcha
as outras tribos da região, né, dos Noditas, que souberam lá da matança da tribo lá de Cano, né? Então, eles vieram para descontar, né? Infelizmente. É uma tragédia tudo isso. Então, ao terceiro dia depois da sua partida do Éden, a caravana edênica foi detida pela chegada dos transportes seráficos de Jerusalém, né? Ou seja, quando eles saíram do jardim e começaram a caminhar em direção ao segundo jardim, né, a região que eles iam escolher, eles são surpreendidos. E pela primeira vez, Adão e Eva foram informados sobre o que seria de seus filhos. Então, os transportes permaneciam à espera. Aqueles filhos que haviam chegado à idade da escolha, 20 anos, foi dada a opção de permanecerem em Urântia com seus pais, ou retornassem, né? Ou tornarem-se pupilos dos Altíssimos lá em Edêntia, né? Lá em Norte Adec. Depois, 2/3 deles escolheram ir para Edêntia. Cerca de 1/3 escolheu vou ler aqui, escolheu permanecer com seus pais. Todas as crianças que não tinham idade para escolher foram levados para Edêntia. Agora, imagine aí a mãe, né? Especialmente a mãe. Seus filhos, possivelmente, Eva tinha algum filho ainda pequeno, né? De colo, andando, pequenininho ainda, né? E ela vê assim que todos esses que não tinham idade, né? De 0 ano, né? De 0 até 19 anos, que não tinha como escolher. Então, esses foram levados para a Edêntia. Então, deve ter sido muito triste para ela e para Adão Essa também foi ver a os seus parte filhos mais ali. dolorosa, né? É, verdade. Ninguém poderia ter assistido, fala aqui, né? Tão dolorosa separação desse filho material e da sua filha material, dos seus filhos, né? Essa progênie de Adão e Eva agora está em Edêntia e não sabemos o que deverá acontecer com eles, né? Diz o revelador. E foi uma caravana muito triste a que se preparou para continuar a sua viagem. Poderia ter havido algo mais trágico, né? Será? Não, creio que não. Pior que isso, né? Só se levassem todos, seria pior ainda, né? Terem vindo a um mundo com as esperanças mais elevadas, terem sido tão auspiciosamente recebidos, né? E então sair agora do Éden em desgraça. Veja só, né, a mudança de status, né? Eles vêm nas maiores esperanças de lá de Jerusalém, né? Com o coração ali aquecido, esperançoso que as coisas vão melhorar, que eles vão conseguir fazer tudo certinho para poder esse mundo ser elevado e aquela raça ser elevada, né? E de repente tudo vai por água abaixo e agora saem de cabeça baixa da sua morada, né? Do Jardim do Éden. E ainda perder 3/4 dos seus filhos, antes mesmo deles chegarem lá à sua nova residência, que seria aí o segundo jardim. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Vou continuar, então. O silêncio foi a resposta. Enquanto a caravana edênica estava parada, Adão e Eva foram informados da natureza das suas transgressões e avisados a respeito do seu destino. Gabriel apareceu para pronunciar o julgamento, e o veredito foi o seguinte: o Adão e a Eva planetários de Urântia são julgados em falta. Violaram o pacto da sua missão de confiança com os governantes, né, deste mundo habitado. Então, esse aí foi o veredito oficial, porque até então eles não tinham recebido nada de oficial vindo lá dos governantes supremos, né? E aí, ali naquele mesmo local ainda, com a caravana parada, o Gabriel surge e traz ali o veredito.
Ainda que abatidos pelo sentimento de culpa, Adão e Eva ficaram bastante reconfortados pelo anúncio de que os juízes deles, em Salem, os haviam absolvido de todas acusações de terem, entre aspas, desrespeitado o governo do universo. Então, desse mal aí, eles não foram culpados, né? Então, eles foram absolvidos de tentarem rebelião, pelo contrário, né? Foi apenas uma falha mesmo, um erro de percurso. Eles não tinham sido considerados culpados de rebelião. Né? Isso tem que ficar bem claro, né? Eles não se rebelaram contra o governo, apenas fugiram do plano original, embutiram ali o mal no plano. Ou seja, misturaram o bem com o mal, né? Como diz o livro. O paraedênico foi informado de que eles se tinham degradado ao status de seres mortais do reino e que eles deviam, então, se conduzir daí por diante como um homem e uma mulher de Urântia. Né? Agora ia começar realmente a grande prova mesmo, a luta de sentir na pele também o que é ser também agora um ser humano, né? Encarando o futuro das raças do mundo como o seu próprio futuro. Então, agora eles vão viver como seres mortais dos reinos evolucionários, né? Agora, gente, o segundo jardim. Mas deixa eu tomar aqui um pouquinho de água para molhar a garganta. O segundo jardim. Então, nós vemos nesse mapa aí onde estava o primeiro jardim, né? Como nós vimos lá naquela primeira aula de quarta-feira passada, ali na região próxima à Síria, com aquela ligação ali com Chipre, né? Com a ilha de Chipre, que seria uma parte daquele território onde também estava localizado o jardim, e eles vão lá para já próximo do Golfo Pérsico, né? Que eles escolheram um dos pontos também que seriam para o jardim, né? Que nós também falamos na semana passada que foram 3 locais escolhidos, né? Então ele vai para um desses locais que estavam na pesquisa lá do Van e Amadon. Vamos passar aqui. Então, o segundo jardim. Quando sem opor resistência, Adão escolheu deixar o primeiro jardim, ficou entregues lá para os Nodita, ele e os seus seguidores não podiam ir para o oeste, pois os edenitas não tinham barcos adequados para tal aventuras, né? Edenitas porque lá do jardim do Éden. O único caminho aberto era o do oeste, do leste. E assim foram nessa direção para as então agradáveis regiões entre os rios Tigre e Eufrates. E muitos daqueles que foram deixados para trás, lá no jardim, né? Mais tarde viajaram para o leste a fim de juntarem-se aos adamitas no vale que seria o seu novo lar, né? Então ficaram as pessoas lá que ficaram na dúvida se ia, se não ia, né, possivelmente, mas depois, mais tarde, eles seguiram a mesma trajetória e encontraram lá o pessoal já no segundo jardim. Caim e Sansa. Caim e Sansa nasceram ambos antes que a caravana adâmica tivesse alcançado o seu destino, entre os rios da Mesopotâmia. Então, eles nasceram ali durante o trajeto, né? Nasceram nesse caminho aí. Demorou um pouquinho, né, Estela? Porque era distância, se a gente vê ali no mapa que é próximo, mas ali é uma distância muito grande. Foi uma longa jornada, viu, que eles fizeram. E nesse inteirinho aí é que nasce o filho de Eva com Cano, que é o Caim, e nasce também a filha de Adão com Laota, né? E ambos eram da tribo de Nod, né? Laota, a mãe de Sansa,
morreu no nascimento da sua filha. Eva sofreu com isso, né? Mas sobreviveu, deu para suportar. Coisa pior já tinha acontecido, né? Devido à sua força superior. Eva amamentou Sansa, a criança de Laota, a qual foi criada junto com Caim. Sansa cresceu e transformou-se em uma mulher de grande capacidade. Tornou-se a mulher de Sargan, o chefe das raças azuis do norte, e contribuiu para o avanço dos homens azuis naqueles tempos. Ou seja, ela não poderia ser diferente, né? Que ela foi filha de Adão, então houve essa mesclagem do sangue, então foi diferenciada, né? Então ela foi uma mulher de destaque também, assim também como Caim também tinha um pouco do sangue da sua mãe. Como ainda as raças estavam um pouco mescladas, né? E se ainda tinha tanto o azul, assim, puro, demorou para as raças se mesclarem mesmo, então. Sim, verdade. Após instalarem-se no novo jardim, tornou-se necessário adotar métodos rudimentares de vida. Parecia inteiramente verdadeiro que a terra houvesse sido amaldiçoada. A natureza, uma vez mais, seguia livre o seu curso. Ou seja, agora eles vão pegar uma terra que não estava toda preparada como não estava o primeiro jardim, né? Porque o jardim foram mais de 100, eu não sei qual foi a idade, Estela, você lembra? Foi 100 mil anos ou foi 100 anos de preparação daquele jardim primeiro? Demorou muito, né, para preparar tudo, organizar. Eu não lembro agora qual foi o tempo necessário para deixar concluído. Mas agora eles teriam que fazer com suas próprias mãos, né? Com métodos rudimentares. Eles tinham que se virar para fazer ferramentas, adaptar o ambiente, para poder preparar ali a sua comunidade, a sua vila, né? O seu novo jardim. Agora, os adamitas seriam compelidos a arrancar a substância do solo despreparado e enfrentar as realidades da vida, a dificuldade, né? Em meio às hostilidades e incompatibilidades naturais da existência mortal. Eles encontraram o primeiro jardim parcialmente preparado, né, como foi dito, mas o segundo tinha que ser feito agora com suas próprias mãos, teriam que agora comer, né, do suor do seu próprio rosto, como diz lá a Bíblia, né, que agora eles iam comer do suor do seu próprio rosto, ou seja, iam literalmente dar duro mesmo, suar mesmo a camisa, para colocar agora as coisas em ordem naquele segundo jardim, naquela segunda morada. E aí nós temos aí uma foto atual, né, do rio Tigre. Nós temos aí a sua esquerda do vídeo, nós temos o rio Tigre, e à direita do seu vídeo, à sua direita, tem o rio Eufrates, né? A gente vê mais ou menos aí como era essa região naquela época, não, atualmente. Eu creio que naquela época, acho que o clima estava mais favorável, eu creio que era melhor, né? Porque também muda-se também os climas, né? Aquela região, às vezes, que era um oásis, acaba virando um deserto, a depender da região. Então, creio que mudou um pouco de lá para cá, né? Desses quase 40 mil anos para cá. Mudou alguma coisa? Eu creio que sim. Então, o segundo Éden, foi o berço da civilização durante quase 30 mil anos. Os povos adâmicos mantiveram-se na Mesopotâmia, enviando de lá os seus descendentes para os confins da terra, e mais tarde, miscigenados, já com as tribos noditas e sanguites, ficaram conhecidos como anditas, né? Dessa região partiram os homens e mulheres que iniciaram os feitos dos tempos históricos, os grandes homens e mulheres, né, que fizeram grandes coisas, que tão enormemente aceleraram o progresso cultural em Urântia.
o desenvolvimento no jardim. Depois de se estabelecerem nesse segundo jardim, né, lá no Eufrates, Adão optou por deixar atrás de si o máximo possível do seu plasma de vida, para beneficiar o mundo depois de sua morte. E, desse modo, Eva tornou-se a chefe de uma comissão de 12 para o aperfeiçoamento da raça. E antes de Adão morrer, essa comissão havia selecionado 1.682 exemplares de tipo mais elevado de mulheres de Urântia, sendo essas mulheres impregnadas com o plasma da vida adâmica. Então, ali, naquele momento que eles começaram a se desenvolver no segundo jardim, Adão se empenhou, mas Eva, ao máximo, né, para que houvesse essa mistura, essa distribuição do plasma, para que eles também não ficassem zerados, né? Já que eles não conseguiram levar o plano original adiante, lá no primeiro jardim, então eles queriam fazer o máximo possível que estivessem ao seu alcance para que a raça humana não ficasse totalmente no prejuízo, né? Os seus filhos todos cresceram até a maturidade, exceto 112 deles. E o mundo, desse modo, foi beneficiado pelo acréscimo de 1.570 homens e mulheres superiores. Então, houve esse ponto positivo, né? Ainda um pouco, que ajudou um pouco a gente. Embora essas candidatas à mãe houvessem sido escolhidas de todas as tribos vizinhas e representassem a maioria das raças da Terra, a maioria foi escolhida da linhagem mais elevada dos Noditas, e elas constituíram os primórdios da poderosa raça andita. Então, a luta de Adão continuou, né, ali, né? Então, ele ainda continuou o trabalho de buscar entre as raças, né, pessoas mais elevadas para trabalhar nesse aperfeiçoamento racial, né? Então, eles continuaram fazendo seu trabalho mesmo fora do plano original. As crianças nasceram e foram criadas nos ambientes tribais das suas respectivas mães. As células do corpo dos filhos materiais e da sua progênie são muito mais resistentes a doenças do que as dos seres evolucionários naturais do planeta. Então, isso aqui era o segredo, né? As células poderosas aí. As células do corpo, nas raças nativas, são afins daquelas dos organismos microscópicos e ultramicroscópicos causadores de doença do reino. Esses fatos explicam por que os povos de Urântia têm de fazer tanto por meio de esforços científicos para resistir às inúmeras desordens físicas, né? Então, nosso corpo, nossas células são fracas, nosso organismo também é fraco. Então, a gente não consegue ter menos doença dentro da nossa naturalidade, né? Por causa dessa fraqueza. Então, o sangue adâmico tem células poderosas que ajudariam e ajudam, né? A raça humana a ser livre desses problemas com doenças, né? Esqueci o nome agora, me passou o nome. Vós serieis muito mais resistentes às doenças e às vossas raças, se as vossas raças carregassem em si mais do plasma de vida adâmico. Ou seja, se o plano tivesse dado certo, a gente hoje teria muito menos doença do que temos hoje, né? Não sei, assim, porcentagens, mas eu acredito que teríamos, acho que mais de 80% menos do que naquele tempo lá atrás, eu creio que sim. Porque todas as doenças causadas, porque lá atrás os portadores da vida dizem, né? Todas as doenças causadas por vírus, bactérias,
E aqui eles falam, né, organismos microscópicos e ultramicroscópicos. Essas doenças a gente não teria. Sim. A gente poderia ter outras, mas essas aí não. Que é a maioria, né? Vem daí, né? A maioria dos problemas vem daí, né? Dos vírus e das... Então, continuando o desenvolvimento. Eva não sofria de dor durante o parto, nem a sentiam as raças evolucionárias primitivas. Apenas as raças misturadas, produzidas pela união do homem evolucionário com os noditas e, mais tarde, com os adamitas, é que passaram a sofrer as dores violentas do nascimento dos bebês. Então, Eva não sentia, mas acabou vindo sentir, né? E as mulheres também não sentiam essas dores terríveis aí que na hora do parto, né? Mas com a mistura das raças, infelizmente, teve esse ponto negativo. Os adamitas superaram em muito os povos vizinhos das realizações culturais e do desenvolvimento intelectual. Então, eles se desenvolveram lá no Jardim do Éden, naquela região do Golfo Pérsico, Rio Eufrates, né? O Rio Tigre. Então, toda aquela região ali, os adamitas, né? O povo de Adão aí nesse segundo jardim era superior, claro, né? Tanto cultural quanto intelectual. E eles criaram um terceiro alfabeto, que, de outras formas, lançaram as fundações de grande parte das coisas que foram as precursoras da arte moderna, da ciência e da literatura. Então, tudo que nós temos de moderno nessa época aí, no início, né, da modernidade. Nas terras entre o Tigre e o Eufrates, eles mantiveram as artes da escrita, os trabalhos em metal, a cerâmica, a tecelagem e produziram um tipo de arquitetura que não chegou a ser superada durante milhares de anos. Meu Deus do céu! Como seriam essas arquiteturas, hein, Estela? E passou milhares de anos para ser superada, hein? Então, está bem avançado o negócio. Isso dentro ali né, uma coisa reduzida, né, fora do plano original. Eles conseguiram tudo isso com os esforços, né? Ainda tiveram forças para isso. A sua progenie de Adão e Eva, ainda que tivessem vidas de longa duração, a longevidade teve a tendência de assumir a normalidade humana em cada geração que se sucedeu. Então, a progenie, deixa eu ler aqui de novo, que eu acho que eu perdi a pontuação. A sua progenie, ainda que tivessem vidas de longa duração, a longevidade teve a tendência de assumir, né, agora entendi, a normalidade humana em cada geração que se sucedeu. Tanto a visão física quanto a espiritual de Adão e Eva eram muito superiores àquelas dos povos atuais. Esses sentidos especiais não estavam assim tão agudamente presentes nos seus filhos e tendiam a diminuir a cada geração que se sucedia. Então, o negócio ia reduzindo, né? Durante milhares de anos, os filhos de Adão e Eva trabalharam ao longo dos rios da Mesopotâmia, resolvendo ali os problemas de irrigação, de controle de inundações, né, ao sul, aperfeiçoando as suas defesas ao norte e tentando preservar as suas tradições de glória do primeiro jardim. O heroísmo demonstrado na liderança do segundo jardim constituiu um dos épicos mais extraordinários e inspiradores da história de Urântia. Então, eles fizeram ali o máximo, deram o máximo de si para preservar a cultura do primeiro jardim e fizeram o máximo para poder avançar, né, a sua cultura ali diante das limitações do ambiente e também do estado dos seus pais, né, que tinham decaído para o estado de mortais. Essas almas esplêndidas
nunca perderam completamente de vista o propósito da missão adâmica e, por isso, rechaçaram com valentia as influências das tribos vizinhas e inferiores e, ao mesmo tempo, enviaram voluntariamente em um fluxo constante os seus filhos e filhas mais dotados como emissários, né, às raças da terra. O plano continuou. Algumas vezes, essa expansão esgotava a sua própria cultura, mas esses povos superiores sempre conseguiam reabilitar-se. Agora vamos falar um pouco sobre Caim e Abel, né? Já estavam já no segundo jardim, já tinham se passado mais de 19 anos. Menos de 2 anos depois do nascimento de Caim, nasceu Abel, o primeiro filho de Adão e Eva a nascer no segundo jardim. Quando Abel chegou à idade de 12 anos, escolheu ser um pastor. Caim havia escolhido seguir a agricultura. Ora, naqueles dias, era costume fazer-se aos sacerdotes oferendas das coisas disponíveis, né? O que as pessoas produziam ali. Os pastores dariam dos seus rebanhos, os agricultores dos frutos do campo, e de acordo com esse costume, Caim e Abel também faziam oferendas periódicas aos sacerdotes. Os dois meninos, por muitas vezes, haviam debatido sobre os méritos relativos às suas vocações, e Abel não demorou a perceber a preferência que era dada aos seus sacrifícios de animais. Em vão, Caim apelou para as tradições do primeiro jardim, né? Que, tirando aquela parte carnívora, né? Que tinha, então ele foi para a cultura do jardim, que era realmente legumes, né? A parte mais de agricultura, né? Frutas, legumes, essas coisas. Então ele achava que esse era o melhor caminho, né? Mas os sacerdotes, possivelmente carnívoros, gostavam mais de receber as carnes mesmo, né? As caças, os rebanhos. E nisso o Abel percebeu essa possível preferência dos sacerdotes pelo rebanho, né? Mas Abel não admitia isso. Isso que de seguir as tradições do primeiro jardim em dar os frutos, né? Essas coisas. E escarnecia do desapontamento do irmão mais velho. Caim e Abel nunca se deram muito bem, e essa questão dos sacrifícios contribuiu mais ainda para o problema, né? Abel sabia que era filho de Adão e Eva e nunca deixara de ressaltar, né, de passar na cara do irmão, que Caim não era irmão não era filho de Adão, né? Era filho de outro. Então ele fazia questão de passar ali, olha, você é um bastardo. Caim não era da raça violeta, né? Pura, pois o seu pai era da raça nodita, também misturada à linhagem azul e vermelha, e ao sangue andônico aborígene. Então, ainda era bem animalesca, né? E tudo isso, e mais a herança belicosa de Caim, levaram-no a nutrir um ódio, né, contra o seu irmão Abel, que crescia sempre, cada vez mais. Os rapazes tinham, respectivamente, 18 e 20 anos de idade, né, quando a tensão entre eles foi finalmente resolvida, ou seja, chegou ali às vias de fato, né? Um dia, os sarcasmos de Abel enfureceram tanto o seu irmão, né, o belicoso Abel, a Caim, perdão, que Caim chegou ao ponto de deixar a sua ira fazê-lo voltar-se contra o seu irmão. Deixou a ira dominar o seu coração, o seu intelecto, né? E aí ele matou o seu irmão Abel. Da morte de Abel, os seus pais ficaram sabendo quando os cachorros, né,
trouxeram o rebanho para casa sem o amo. Aí eles perceberam que tinha algo estranho, né? E para Adão e Eva, Caim estava se convertendo na sombria lembrança da sua loucura lá atrás, né? E eles o encorajaram na sua decisão de deixar o jardim. Então, para evitar um problema maior e, quem sabe, até ocorrer algo parecido com o que aconteceu lá atrás, de ter uma tragédia maior, eu acredito que essa foi a intenção dos pais, orientar o Caim, né, a sair do jardim, né? Eu entendo assim. A vida de Caim na Mesopotâmia não foi exatamente feliz, pois, de um modo bastante singular, ele tornara-se o símbolo da falta adâmica. Então, ele já era um pouco mal visto ali, né? Por causa desse problema lá no passado. Mas como não trazia uma marca tribal, Caim sabia que seria morto pela primeira tribo vizinha que tivesse a chance de encontrá-lo. Era perigoso andar sem marca, né? Ainda Caim e Abel. O medo e algum remorso levaram-no ao arrependimento. Então Caim nunca havia sido habitado por um ajustador. Havia desafiado sempre a disciplina da família e tratava a religião do seu pai com desdém. Mas agora chegava até a sua mãe, Eva, né? E pedia ajuda espiritual, pedia um conselho, o que fazer, né? E quando buscou, honestamente, a assistência divina, um ajustador veio para residir nele. Houve um arrependimento sincero, né? Houve realmente uma busca sincera pelo divino, através ali da orientação da mãe dele. E esse ajustador, que residiu nele e que olhava para fora, deu a Caim uma vantagem evidente de superioridade, que o colocou na categoria da muito temida tribo de Adão. Então Caim deixa o jardim. Então Caim partiu para a terra de Nod, a leste do segundo jardim, que é a terra do seu pai, né? Tornou-se um grande líder do grupo do povo do seu pai e em uma certa medida, cumpriu as petições de ser apatrácio, né? Pois promoveu a paz dentro dessa divisão entre os noditas e os adamitas durante um período da sua vida. Então, a mistura das raças, esse ponto, né, da época de Caim, ajudou um pouco ali a diminuir os ânimos entre as raças e trouxe uma certa paz. Caim casou-se com Remona, prima distante sua, e o primeiro filho deles, Enoque, tornou-se o chefe dos noditas elamitas. E durante centenas de anos, os elamitas e os adamitas continuaram vivendo em paz. Alguma pergunta até aqui? Essa parte de Caim, de Abel? Vamos continuar agora, gente. A suposta queda do homem, né? E o gene adâmico. A suposta queda do homem. Adão e Eva realmente caíram do seu elevado estado de filiação material até o status inferior de homem mortal. Mas isso não foi uma queda do homem, ou seja, o homem não caiu. Quem caiu foi Adão e Eva do seu status, né? A raça humana tem sido elevada a despeito das consequências imediatas da falta adâmica. Embora o plano divino de doar a raça violeta aos povos de Urântia haja malogrado, né, haja fracassado, as raças mortais têm tirado um imenso proveito da contribuição limitada de Adão e a sua descendência, que a sua descendência deram às raças de Urântia. Então, mesmo com todo o problema da falha, ainda assim a raça humana foi
é abençoada parcialmente com o plasma adâmico, né? Com o sangue adâmico. Então, o homem não caiu, o homem continua na sua evolução, na sua melhoria, né? Como espécie, né? Não houve uma queda do homem. A história da raça humana é de evolução progressiva. E a ortoga adâmica deixou os povos do mundo enormemente aprimorados em relação à sua condição biológica anterior. Então, se comparando a nossa situação anterior, né, lá bem na pré-história, né, desde que começou o primeiro homem, né, desde que também chegou o príncipe planetário, né, as escolas do príncipe, de lá para cá, nós conseguimos melhorar bastante, fomos beneficiados, né, enormemente com um pouco desse sangue adâmico que está espalhado ainda pelo mundo. As linhagens superiores de Urântia agora trazem em si fatores de herança derivados de nada menos do que 4 fontes separadas. As fontes dos Adonita, do Andonita, a Sanguique, a Nodita e a Adâmica. Então, nós estamos aí, recebemos fatores aí, né? Temos heranças desses 4 povos aí. 4 raças, né? Andonita de Andon e Fonta, os primeiros seres humanos, as tribos Sanguiques, os Nodita, que são a tribo de Nod, né, ali, e a Adâmica, que é a descendência da raça violeta, né? Que é a raça violeta, que é Adão e Eva. Então, a missão adâmica. Ao estimar os resultados da missão adâmica no vosso mundo, a justiça exige que se reconheça a condição do planeta. Adão foi colocado diante de uma tarefa quase impossível, quando, junto com a sua bela companheira, foi transportado de Jerusalém para este planeta escuro e confuso. Então, né, os reveladores reconhecem realmente que Adão e Eva já chegou numa situação de desvantagem mesmo, complicado. Então, eles pegaram uma barra muito pesada. Então, eles foram realmente compreendidos, foram perdoados, porque realmente eles já pegaram o barco furado, praticamente, né? Embora tenha havido uma falha nos planos ideais de melhorar as vossas raças nativas, ainda assim, a missão de Adão não foi em vão. Urântia beneficiou-se imensamente da dádiva de Adão e Eva, e perante os companheiros deles e para os conselhos do alto, o trabalho deles não é considerado uma perda total. Então graças aí, sim, para falar. Isso aí que tu falou, agora me ocorreu outra coisa, né? Uhum. Também, se eles tivessem sido mais rígidos com a rebelião, os altíssimos lá, se tivessem carregado Caligástia daqui e tudo, não teria acontecido isso também, né? Os caras eles foram muito moles com a rebelião. Caligástia está aí até hoje tentando perturbar. Por que eles não levaram eles e prenderam tudo, né? Deixaram aí. Deixou a rédea solta, né? Frouxa, né? Deixaram solto, até ver se eles vão se arrepender. Claro, aí Adão e Eva também sofreram essas consequências, né? Sim, A morte de Adão e Eva. Adão viveu 530 anos. Morreu do que se poderia chamar de velhice. O seu mecanismo físico simplesmente desgastou-se, né? Ele perdeu a ligação cósmica da energia cósmica, perdeu o alimento da árvore da vida. Então, naturalmente, eles iam se degradando mesmo como nós nos degradamos, né? E Eva morrera aos 511 anos, 19 anos antes, né? Por causa de um coração enfraquecido, um problema do coração. Então, ela morreu 19 anos antes do Adão falecer, né?
Olha, ambos foram enterrados no centro do templo do serviço divino, lá do segundo jardim, que havia sido construído de acordo com seus planos, logo depois de haver sido completado o muro da colônia. E essa foi a origem da prática de enterrar os homens e mulheres notáveis e pios, né, sobre os pisos dos locais de adoração. É assim, Adão e Eva, né, nós sabemos que eles foram bastante orientados, né, eles foram, tanto lá em Jerusalém, como quando chegaram aqui, foram orientados, viram realmente a situação, apesar da situação não ser legal, como você salientou, Estela, a questão da situação ainda com o príncipe aqui, ainda agindo como autoridade, né? E atrapalhando os planos. Eles também foram impacientes, né? O livro diz que eles foram impacientes, tanto Eva, né? Tanto Adão, o próprio também Serapatátias, eles estavam ansiosos e gerou neles uma impaciência e acabaram tomando essa decisão, né, que trouxe essa calamidade com a questão da falha adâmica, da queda de Adão e Eva. Então, eles estavam realmente em uma situação desfavorável, porque o planeta era confuso, escuro, né, mergulhado nas trevas da moralidade, da ignorância espiritual. Mas também, se eles tivessem um pouco se esforçado, né, para serem mais pacientes, fortalecer mais a sua fé, porque a fé também, ora, de vez em quando, eles tinham a fé abalada, né? Então, infelizmente, eles não conseguiram e acabaram cedendo mesmo para a questão da impaciência, né? Agora, e o gene adâmico? Será que ficou realmente entre nós, né? E aqui nós temos uma parte de uma pesquisa, que é um estudo realizado por 9 cientistas da Universidade de Chicago, né? Que eles falam o seguinte, o trechinho aí da pesquisa sobre um gene encontrado no ser humano, né? Então, é o microcefalim, que é um gene regulador do tamanho do cérebro, né? Ele continua a evoluir de forma adaptativa em humanos. O gene microcefalim, né? Regula o tamanho do cérebro e evolui sob forte seleção positiva, né? Ou seja, ajudam o organismo a se adaptar a um ambiente em mudança. Dentro da linhagem evolutiva humana, né? Demonstramos que uma variante genética do microcefalim em seres humanos modernos, que surgiu há mais ou menos 37 mil anos, né? Coincide um pouco com a chegada do Adão, né? Que foi lá há quase 38 mil anos, e quando também começou os seus trabalhos também no segundo jardim. Então, dá-se a entender que esse microcefalim seja realmente um gene do sangue adâmico, né, que ficou na raça humana. Então, eles descobriram esse gene que não é da natureza, não é do ser humano, não é do gene humano, não faz parte. Foi uma coisa implantada no ser humano, né? Então, aumentou numa frequência rápida depois para ser compatível com a dispersão neutra, ou seja, não traz vantagem alguma ao portador. Aí continua aqui. Isso indica que ele se espalhou sob forte seleção positiva, embora a natureza exata da seleção seja desconhecida. Possivelmente seja realmente a questão de Adão e Eva aí, né? O gene de Adão, possivelmente, gente. A constatação de que um gene importante no cérebro continuou a evoluir de forma adaptativa em seres humanos, anatomicamente modernos, sugere que a
plasticidade evolutiva do cérebro humano continua. Também faz com que o microcefalim seja um locus candidato atrativo para o estudo da genética da variação humana em fenótipos. Eu não sei o que significa isso, você sabe o que é, Estela? Fenótipos são essas Sinópticos, heranças, né? genéticas assim, fora dos genes, né? Ah, sim, relacionado ao cérebro. Então, é isso. Então, possivelmente, esse gene, né? Esse gene seja de Adão e Eva, possivelmente, né? Ainda resultado da mistura do sangue adâmico que ficou no gene do ser humano. E, conclusão. Assim termina a história do Adão e a Eva em Urântia, uma história de provações, tragédia e triunfo. Uma história de triunfo final para o mundo, pois Adão e Eva deram uma contribuição poderosa para acelerar a civilização e para o progresso biológico da raça humana. Eles deixaram uma grande cultura na Terra, mas não foi possível que uma civilização de tal modo avançada sobrevivesse por causa da diluição prematura e do desaparecimento ulterior da herança adâmica, né? Então, como foi feito o processo, foi feito prematuramente, então não consolidou de fato esse projeto de mesclagem, né? De elevação biológica e espiritual da raça humana. E continua dizendo, né, o revelador, é o povo que faz uma civilização. A civilização não faz o povo. Então, o que nós podemos entender, gente? Obrigado a todos por chegar até aqui. Deixa eu tirar aqui, Estela, dar o stop aqui e voltar para cá. Então, o que nós podemos tirar, assim, irmãos, de lição da história dos nossos elevadores, né, biológicos, que é o nosso Adão e nossa Eva? Um dos pontos chaves do problema de Adão e Eva, pelo que a gente pode notar, né, conforme os relatos dos reveladores, é a falta realmente da paciência. Eles foram impacientes. E uma coisa também que eu achei interessante, que o Isaías comentou a semana passada, a questão da confiança, né? Porque eles teriam que ter realmente a confiança total nos planos divinos, e eles, parece, né, que eles perderam um pouco essa confiança no projeto do Pai Universal e foram impacientes. Eles queriam o avanço rápido, mas a paciência seria uma das chaves para poder resistir à tentação do príncipe e a própria tentação mesmo da espera da evolução humana, né, que é lenta mesmo, né? Então, essa é a lição que eu posso tirar disso para a gente, é que a gente tem que ter a paciência para esperar as coisas acontecer no seu tempo. Não importa a quantidade de tempo, de época que vai levar, mas nós temos que ter essa paciência de viver o processo em cada etapa, né? E, além de tudo, confiar que Deus está no controle, que o Pai está no controle da situação. Então, infelizmente, a gente não pode assim julgar os nossos Adão e Eva, mas, infelizmente, eles deixaram a paciência e a falta de fé atrapalhar um pouco ali o projeto, né? Mesmo a gente sabendo que eles estavam em situação desfavorável, pegaram um planeta realmente complicado. O livro diz que nenhum dos filhos materiais do universo local, do nosso universo local, enfrentou uma situação como Adão e Eva enfrentou. Eles nunca pegaram um mundo na situação de Urântia. Então, eles foram os primeiros a experimentar a prova mais dura dos filhos materiais, né, de Jerusalém.